Bem-vindo ao pré-calouro da UEA. A aula de hoje é especial. Vamos começar o programa de concordância verbal e começar com o verbo fazer, que tem presença garantida em prova de concursos e de vestibulares. O verbo fazer é muito especial quando indica tempo passado, tempo decorrido. A frase que contém o verbo nessa condição tem detalhes especiais e fixos, e o primeiro deles é que o verbo é impessoal. Traduzindo, significa que não há sujeito para a oração. O segundo detalhe, consequência do primeiro, é que o sujeito é inexistente. Olha, pensemos agora, se o sujeito não existe, com quem o verbo deve concordar? Naturalmente, tem de ser usado na terceira pessoa do singular. Veja, todos os verbos da nossa língua, ou praticamente todos, quando não tem sujeito, naturalmente ficam no singular. Um outro detalhe importantíssimo é a regência. Você pode casar a concordância com a regência na mesma frase, no mesmo conhecimento. Ele é verbo transitivo direto e virá acompanhado obrigatoriamente do objeto direto. Mais um detalhe, é comum que a frase contenha a partícula que, e acredite, não vai ser o que conjunção, nem o que pronome relativo, vai ser o que partícula expletiva de realce ou de reforço. E ainda é comum na linguagem corriqueira popular a presença do advérbio atrás. Veja bem, se o verbo fazer tem o poder de indicar tempo passado, você não pode ter na mesma frase o advérbio atrás, sob pena de ter um defeito da linguagem chamado redundância ou pleonasmo vicioso. Vamos então testar tudo que você acabou de ouvir em frases, principalmente frases que têm muita semelhança com aquelas que você vai encontrar no dia de uma prova. A primeira delas, fazem mais de 2 anos que o crime prescreveu. Olha, é uma tentação, porque você tem mais de 2 anos, tem plural. Então, a lógica popular é usar fazem, acompanhando a expressão mais de 2 anos. É uma lógica errada, é para isso que você está aqui comigo, é para se conscientizar de que, nesse caso, o plural é proibido e o singular é obrigatório. Portanto, faz mais de 2 anos que o crime prescreveu. Outro detalhe muito curioso é a presença do que na frase. Lembra que eu disse para você que esse tipo de construção pode ter o que? E o que está marcando o limite entre duas orações. Pode ver que faz mais de 2 anos é uma oração e que o crime prescreveu é outra. É muito comum que nesse caso o que seja conjunção ou então que ele seja pronome relativo. Mas nesse modelo com o verbo fazer, ele é partícula expletiva de realce ou de reforço. Quer ver uma coisa curiosa? Se nós escrevêssemos a frase na ordem direta, ou seja, primeiro a oração principal e depois a oração subordinada, não teríamos espaço para o quê? Quer experimentar? Faz mais de 2 anos, o crime prescreveu, ou ainda, o crime prescreveu faz mais de 2 anos. Interessante então, como nós estamos meio viciados em fazer a frase e usar o quê? Mas ele é apenas um enfeite, é apenas um reforço. Atenção, não há erro ao se empregar o quê nesse papel expletivo. A frase é perfeita, é correta, né? O que você não pode mesmo nesse modelo de frase é empregar o verbo fazer no plural. Quer ver os detalhes da frase que você acabou de olhar? O sujeito de faz é inexistente, a regência do verbo fazer é transitivo direto. Olhe que é uma tentação olhar para mais de 2 anos e pensar em adjunta adverbial. Na verdade, não se trata de ADV ou de adjunta adverbial, mas do complemento direto do verbo fazer. Então, a função de 2 anos, objeto direto e não adjunta adverbial. E agora um pouquinho de humor para você quebrar a monotonia da aula. Que tal fazem 10 anos que colocamos as nossas dentaduras no mesmo copo? Isso é certo ou é errado? E aí o parceiro ou parceira respondeu, isso é amor. Interessante como na linguagem popular parece que o impulso é esse mesmo, dizer fazem.
fazem 10 anos. Mas você aprendeu que o verbo fazer, nesse caso, é impessoal, o sujeito não existe e por isso impõe-se o singular, o correto é faz. Quer ver o detalhe da frase? Acompanhe comigo. O sujeito de faz é inexistente, a regência de fazer é transitivo direto, a função de 10 anos, faz 10 anos, é o objeto direto, a função do que é a partícula expletiva ou partícula de realce. Interessante, então, você fazer esse filtro e entender que a construção do plural, apesar de popular, apesar de corriqueira, é gramaticalmente incorreta. Vamos insistir na construção com o verbo fazer indicando tempo passado. É faz ou é fazem mais de 10 anos que não viajo? Bem, você já entendeu o que é faz e olhe como que é mesmo popular, é mesmo normal nesse tipo de construção. Mas se você se esforçar um pouquinho, você diz, não viajo faz mais de 10 anos, é a prova de que o que está ali é correto, mas está apenas no papel de reforço ou no papel de enfeite. Veja como você tem agora todos os detalhes do período com o verbo fazer. Primeiro, trata-se de período composto por subordinação. Segundo, você tem a oração principal, que é que não viajo. Interessante que essa oração principal contém o que, né? Não é normal, olhe, trata-se de detalhe especial, porque na verdade o normal da oração principal é não conter a partícula que. Nesse caso é porque o que é expletivo. E a oração subordinada é aquela que tem o verbo fazer, aquela que dá a ideia de tempo, faz mais de 10 anos. O sujeito de faz é inexistente, a regência é sempre a mesma, transitivo direto, o objeto direto é a expressão mais de 10 anos e a função do que, como você já percebeu, palavra expletiva, palavra de reforço ou palavra de realce, qualquer uma das três que aparecer na prova está valendo então. Vamos conhecer um modelo em que o verbo fazer é empregado em conjunto com o advérbio atrás. Leia comigo. Estivemos aqui fazem cerca de 2 anos atrás. Olha o detalhe muito curioso. Você tem 2 erros da mesma frase. O primeiro deles, que você já conhece, é o emprego do fazem no plural. Tem que ser obrigatoriamente faz. Mas acredite, apesar de ser, digamos, corriqueiro na fala, a presença do advérbio atrás constitui repetição desnecessária, daí o nome de redundância ou de pleonasmo vicioso. Veja que a frase perfeita é estivemos aqui faz cerca de 2 anos. Quer os detalhes do período? É período composto por subordinação. Veja que empregar o verbo fazer na indicação de tempo decorrido em conjunto com outro verbo ou com outra ideia é sempre o período composto por subordinação. A oração principal é estivemos aqui, a subordinada é faz cerca de 2 anos, é subordinada adverbial, temporal. Veja que a ideia de tempo está contida no próprio verbo fazer, o sujeito de faz é inexistente e a regência do verbo fazer, regência fixa, verbo transitivo direto. Acho que o mais importante dessa frase, daí apresentá-la a você, é não aceitar o advérbio atrás. Vamos conhecer mais um detalhe para evitar surpresa em dia de prova. E se você se deparar com o verbo fazer indicando tempo, mas dentro de uma locução verbal, fazendo parte de uma locução verbal, é o que nós vamos olhar agora lendo. Devem fazer anos que nada muda por aqui. Sabe qual é o problema? De vez em quando o aluno até já aprendeu que o verbo fazer tem que ficar no singular. Mas quando ele se depara com devem fazer anos, ele então já perde um pouco a noção de singular e plural, porque agora quem está flexionado é o verbo dever e não o verbo fazer. Então aprenda esta lição. Se nós temos a locução verbal, quem manda nela é o verbo principal, que nesse caso é fazer. Considere como doença contagiosa. Como o verbo fazer tem de ficar no singular, ele contamina o verbo auxiliar e o conjunto tem que ser obrigatoriamente singular. Corrigindo então, no lugar de devem fazer anos, o correto é deve fazer anos
que nada muda por aqui. E é claro, né? Você pode fazer a frase na ordem direta e com isso eliminar a partícula que. Veja, nada muda por aqui, deve fazer anos. Quer os detalhes do período? Você está diante do sujeito inexistente, o sujeito de deve fazer é inexistente. A classificação do deve, verbo dever, é verbo auxiliar. A classificação de fazer agora é dupla, né? Porque além de ser verbo principal, por conta do primeiro, que é auxiliar, ele continua sendo transitivo direto, é uma regência fixa. A função de muitos anos, objeto direto, e a função do que, como você já aprendeu, partícula expletiva de realce ou de reforço. Vamos insistir na construção com a locução verbal, que é uma das maneiras que a banca encontra para tentar atrapalhar você no dia de uma prova. Então, leiamos nova frase. Devem fazer-se muito uns 10 dias que cheguei à cidade. Olha a tentação do plural, né? Devem fazer 2 verbos, o primeiro flexionado. Ou será que o correto é o singular? Bem, é o singular. Não se impressione com os dois, não aceite o plural e a construção correta é deve fazer-se muito uns 10 dias que cheguei à cidade. Os detalhes da frase, vamos ver se você está com a memória boa. O sujeito de deve fazer é inexistente. A regência de fazer é transitivo direto, né? Uma regência que você já viu, não muda. A função de uns 10 dias é a função de objeto direto e a função do que? Partícula expletiva de realce ou de reforço. Não esqueça o nome do conjunto deve fazer. Chama-se locução verbal, em que o primeiro verbo dever tem fama de auxiliar e o outro verbo fazendo papel de verbo principal. E aqueles conceitos iniciais, eles não mudam nunca. Se o verbo fazer está na indicação de tempo passado, chama-se verbo impessoal. Veja que na hora de classificá-lo, uma coisa não interfere na outra. Você pode arranjar, neste modelo de frase, 3 classificações coerentes para o verbo fazer. A primeira delas é que ele é um verbo impessoal, significa não tem sujeito. A segunda é que ele é verbo principal, por conta da locução verbal, auxiliar e principal. E a terceira classificação, regência, verbo transitivo direto, devidamente acompanhado do objeto direto. Chegou o momento de conhecer um outro emprego do verbo fazer, agora na indicação de temperatura, na indicação de fenômeno da natureza. A pergunta é, aqueles dados que você já fixou, aqueles dados em que o verbo fazer está na indicação de tempo passado, continuam valendo ou muda tudo? Anote, continuam valendo. É a mesma situação. Quer ver? Acompanhe comigo. Ele continua sendo impessoal, ou seja, não há sujeito. Portanto, se a questão cobrar o sujeito da oração trata-se de sujeito inexistente ou oração sem sujeito, a concordância, a mesma, tem de ficar na terceira pessoa do singular, e a regência, verbo transitivo direto, devidamente acompanhado com o complemento direto ou, tradicionalmente, objeto direto. Quer testar numa frase? Acompanhe comigo. Você diria fazem ou faz frios terríveis aqui no inverno? Olha, a tentação de usar o verbo no plural é muito grande por conta da palavra frios, que está no plural. Mas leia melhor, pense melhor que você está diante do verbo fazer na indicação de fenômeno da natureza ou na indicação de temperatura, portanto, impõe-se o singular. E sabe por quê? Porque o sujeito desse tipo de frase simplesmente não existe. Então, como é que se analisa a frase? É entendendo que o sujeito de fazer é inexistente, entendendo que a regência do verbo é transitivo direto, né? Ou seja, o que está depois dele não é o sujeito, é o objeto direto, e entendendo que a função do substantivo frios, que está no plural, que contamina ou que leva muita gente a contaminar-se com a ideia de plural, é o objeto direto, é apenas o complemento direto do verbo. Você já analisou uma frase comigo contendo o verbo fazer e a indicação de temperatura. Vamos tentar?
Vamos insistir para que você não tenha nenhuma surpresa quanto a isso? Então, leiamos nova frase. No verão, fazem mais de 35 graus em Manaus, na sombra. E aí vem a dúvida cruel. Fazem mais de 35 graus ou faz? Novamente, aquela tentação de flexionar o verbo no plural para combinar, para concordar com mais de 35 graus, que é plural. Mas você sabe que é uma situação delicada, porque o sujeito simplesmente não existe. O verbo é impessoal. E é por conta dessa falta de sujeito que nós temos, obrigatoriamente, o singular. Portanto, diga, repita, no verão faz mais de 35 graus em Manaus, na sombra. E se você tiver que analisar a frase, se no dia da prova, em vez da concordância verbal, eles cobrarem os detalhes sintáticos da frase, aí você vai lembrar comigo que o verbo fazer é impessoal, vai lembrar que o sujeito de faz é inexistente, que a regência de fazer é transitivo direto, ou seja, o verbo que pede complemento sem preposição, e que a função da expressão mais de 35 graus é o objeto direto e não o sujeito da oração. E agora apresentar a você o verbo fazer indicando temperatura, mas antecedido de outro verbo, o famoso processo de locução verbal, que é muito comum em provas de concursos e vestibulares. Olhemos a frase. Amanhã podem fazer mais de 35 graus em Manaus. Veja, podem fazer com o primeiro verbo no plural e o outro sem flexão. Parece normal para você? Pois acredite, não é, porque o verbo fazer é impessoal, não tem sujeito, e essa impessoalidade é contagiosa, termina sendo transferida para o verbo auxiliar. Portanto, diga, amanhã pode fazer mais de 35 graus. Se você trocar de verbo, amanhã deve fazer mais de 35 graus em Manaus. Interessante, então, esse processo de verbo auxiliar e principal, porque quem manda, quem está no comando da frase, é o verbo fazer. E, como ele é impessoal, a impessoalidade é imediatamente transmitida para o outro verbo. Quais são os detalhes sintáticos da frase? Olha, o sujeito de pode ou deve fazer é inexistente. A classificação tanto do verbo poder quanto do verbo dever é a classificação de verbos auxiliares. O fazer é fixo, você já vem trabalhando com ele há várias frases, ele é principal e transitivo direto, além daquela classificação de verbo impessoal, e a expressão mais de 35 graus, que leva muita gente a querer o verbo no plural, ela é apenas o objeto direto, não se trata, pois, do sujeito. Vamos enfrentar mais uma construção com o verbo fazer, acompanhado de outro verbo no processo de locução verbal? Leia comigo. Aqui no inverno chegam a fazer 2 graus negativos. Mesma dúvida, chegam a fazer 2 graus ou chega a fazer 2 graus? Interessante nesse caso é a presença do verbo chegar, que vai exigir uma preposição, né? Quem chega, chega a. É uma tradição do verbo chegar, que ele vem acompanhado da preposição a, mas o processo de concordância não muda, porque o verbo fazer está no comando e ele contamina o verbo chegar. Portanto, a frase correta é aqui no inverno, chega a fazer 2 graus negativos. Os detalhes da frase, o chega a fazer é locução verbal com valor de verbo impessoal, portanto sujeito inexistente. A classificação do verbo chegar é auxiliar. A classificação de fazer, como você já viu, que é fixa, é principal e transitivo direto. E a expressão 2 graus negativos está no papel de complemento direto da oração. Tranquilo? É muito importante para você ganhar sensibilidade no momento da leitura a respeito do que é certo e do que é errado. Pense bem, na hora de uma prova, boa parte dela gira em torno dessa percepção que tem que se dar no momento da leitura. Portanto, preparei frases para você ler comigo para testar essa sensibilidade a respeito do erro gramatical.
Vamos ver a primeira delas? Fazem anos que não vou a São Gabriel da Cachoeira. E aí vem a dúvida, se fazem anos ou faz anos que não vou a São Gabriel da Cachoeira. Você sabe que na leitura a primeira providência é pensar no sentido. É ou não é o verbo fazer indicando o tempo passado? É. Quando isso ocorre, o singular é obrigatório. Portanto, quando você lê fazem, está lendo uma frase errada e quando muda para o faz, a frase perfeita, a frase correta. Segunda tentativa, segunda leitura, amanhã farão 2 anos que nos mudamos para o interior. E aí a dúvida, amanhã farão 2 anos ou amanhã fará 2 anos que nos mudamos para o interior? Mesmo sistema, você sabe que o verbo fazer, apesar de estar no futuro, olha o detalhe, eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, vós fareis e eles farão. Chama-se futuro do presente. Mas interessante, não se olha para o tempo verbal em si, mas para o contexto. Claro que quando você diz amanhã fará 2 anos que nos mudamos para o interior, você está usando o verbo no futuro do presente, mas para relatar um fato passado. Portanto, tem de ser usado obrigatoriamente no singular. Sabe que esse conflito é muito interessante em dia de prova. Tempo verbal é uma coisa. O verbo fazer, nesse caso, fará, está no futuro do presente. Outra coisa é o contexto em que ele aparece, que é naturalmente um contexto de tempo decorrido. Terceira leitura, devem fazer uns 10 anos que isso virou lei ou deve fazer uns 10 anos. Pronto, você já treinou, já tem base, sabe que se trata de uma locução verbal e apesar de 2 verbos, você tem a imposição do singular que nasce do verbo fazer, que não tem sujeito, que é impessoal, e o correto então é deve fazer uns 10 anos que isso virou lei. Uma quarta leitura é convivemos com essas injustiças fazem muitos anos. E a dúvida, né, entre plural e singular. Convivemos com essas injustiças faz muitos anos. Novamente, o verbo fazer na indicação de tempo passado. Aí pronto, você já percebeu, já treinou, o plural é proibido e o singular é uma imposição da gramática normativa. Sexta leitura perceptiva, aquela em que você é desafiado a perceber se há ou não há erro gramatical, leia comigo. Fazem anos percebi que o dinheiro não é tudo. O ouro e as pedras preciosas têm muito valor. Uma frase irônica, mas o problema é se você diz fazem anos percebi que o dinheiro não é tudo ou é faz anos. Eu acho que você já ganhou segurança com relação a esse tipo de leitura. Qual é mesmo o ritual? Primeiro perceber que o verbo fazer está na indicação de tempo decorrido. Aí impõe-se o singular, o fazem anos é erro gramatical e o faz anos é o acerto. Sabe por que insistir? Porque a nossa tendência da fala, tendência do dia a dia, é empregar o verbo fazer no plural. E nós somos meio cegos com relação a esses acontecimentos. De verdade, só paramos para pensar sobre eles no momento de um teste, no momento de uma prova, daí que quanto mais você treinar comigo, mais seguro vai estar na hora da prova. Vamos para uma sexta leitura perceptiva? Olha a frase. Fazem séculos que os cientistas trabalham para desintegrar os preconceitos. Mesma dúvida, será que é fazem séculos ou é faz séculos? Olha, isso não tem a ver com quantidade, sabe por quê? Uma vez, depois de uma prova, uma aluna disse assim para mim, disse, olha, professor, apesar de toda a insistência, eu, na hora da prova, preferi o plural. Claro que errei, né? Mas é porque eles não colocaram ali faz 1 ano, 2 ou 10. Eles escreveram fazem 500 anos. Como era muito tempo, eu achei então que o verbo teria que acompanhar e ir para o plural. Por isso que eu estou insistindo com você, não tem nada a ver com quantidade. Você diz faz 1 ano, faz 2, faz 10, faz 500, faz séculos que os cientistas trabalham para desintegrar preconceitos. Combinado então?
Vamos treinar o que estamos discutindo, só que valendo? Como é que é isso, valendo? Quer dizer que o resto não valia, não? É que agora nós vamos discutir uma questão da VUNESP, a banca que elabora a prova da UEA. Olha a proposta. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. Letra A está escrito: haviam cooperativas de catadores na cidade de São Paulo. E aí aquela dúvida cruel: havia ou haviam cooperativas de catadores? Acredite, você está lendo uma frase errada, porque o verbo haver, na mesma linha do verbo fazer, ele é impessoal. Portanto, o sentido de existir é a garantia de que o singular é obrigatório nesse caso. Leia sempre havia, não interessa o que vem depois. Portanto, havia dúvidas, havia cooperativas, sempre com o verbo no singular. Descartamos então a letra A porque a banca quer uma letra correta. Letra B. O lixo de casas e condomínios vão para os interiores. Isso é um equívoco bem interessante, porque na verdade o núcleo do sujeito é lixo. Como a palavra lixo vem acompanhado de duas expressões de casas e condomínios, muita gente na leitura tropeça, pega a corda e termina pensando que o sujeito é plural. Mas, de verdade, você tem só lixo no papel de sujeito, é singular, portanto, o lixo de casas e condomínios é para aterros. Percebeu? Descartamos, então, a letra B de bola. Olhemos a letra C. O tratamento e a destinação corretos do lixo evitaria que 35% deles fosse despejado em aterros. E agora uma concordância muito especial. Concentre-se no 35% deles. Primeiro reconheça comigo, quando você tem 1% é singular. Quando tem 2, 3, 35%, obrigatoriamente plural. Para reforçar esse plural, a expressão deles, famoso ADN, né, adjunto adnominal, também é plural. Portanto, você tem 35% que é plural e tem deles plural, não há mesmo lógica de preservar o verbo no singular. Portanto, a construção correta para a letra C é 35% deles fossem despejados em aterros. É uma concordância clássica, muito repetida em provas de concursos e vestibulares, é o que se chama de sujeito numérico ou sujeito percentual. Letra D, fazem 2 anos que a prefeitura adia a questão do lixo. Agora é para reforçar o que você aprendeu em toda a aula. Qual é o sentido do verbo fazer na frase da letra D de dado? Naturalmente, o fazer na indicação de tempo passado ou decorrido. Quero ouvir. O que você aprendeu? Não estou pensando em aulas passadas, estou pensando na aula de hoje. Você aprendeu que quando o verbo fazer indica tempo passado, tem que ser escrito na terceira pessoa do singular. Portanto, no lugar de fazem 2 anos, o correto é faz. Bem, por eliminação, nós só temos a letra E como letra coerente, letra que respeita a concordância verbal. Vamos ler e entender? Somos nós quem paga a conta pelo descaso com a coleta de lixo. É uma concordância muito interessante, especial, porque o somos é plural, combinando com o nós somos, pronto, né? Portanto, separe as orações. Somos é plural para combinar com o pronome nós, que é o sujeito. Aí nasce uma oração nova e ela nasce com o pronome relativo quem. E o pronome relativo quem tem autonomia, pode levar o verbo para a terceira pessoa do singular. Portanto, somos nós quem paga a conta, é uma construção legítima. Mas a gramática também aceita a concordância com o pronome que antecede o quem. Portanto, quando você diz somos nós quem pagamos a conta, também há acerto gramatical sem problema nenhum. Claro que na aula de hoje nós nos concentramos muito em frases que contêm o verbo fazer, mas em outras aulas eu vou falar para você do verbo haver, que está na letra A. Vou falar para você da concordância com o número percentual, que está na letra C, e, claro, tratar especificamente da letra E,
que é a concordância que se dá com o pronome relativo o que ou com o pronome relativo quem. Como você já descobriu, logo depois de uma questão em que resta alguma dúvida, em que você tem um caso novo, vem o reforço. E vamos reforçar então aquela construção com o pronome relativo quem. Olha a primeira frase. Somos nós quem pagamos a conta ou somos nós quem paga a conta pelo descaso com a coleta de lixo? Você já percebeu que as duas construções são igualmente corretas. Veja, você pode concordar com o pronome nós, é a primeira frase, nós pagamos, a gramática aceita sim. Mas você pode valorizar o pronome quem e dizer somos nós quem paga, também recebe o aval da norma culta da língua. Agora, vejamos a mesma construção, mas feita com o pronome que, trocando-se o quem pelo que. Somos nós que paga a conta pelo descaso com a coleta de lixo. Aí a gramática condena. Por quê? Porque uma vez empregado o que, pronome relativo, a concordância só pode ser feita com o que está antes dele. E a palavra antes do que é o pronome nós. Construção correta, somos nós que pagamos a conta pelo descaso com a coleta de lixo. Os detalhes da frase você dá conta de perceber. O sujeito de somos é o pronome nós e o sujeito de pagamos ou sujeito de paga é o pronome relativo quem ou pronome relativo que, conhecidos, como nós estamos pronunciando, como famosos pronomes relativos da nossa língua. Meu amigo, minha amiga, a aula de hoje fica por aqui, mas você já descobriu, todas as nossas aulas estão à sua disposição. Basta acessar o portal da UEA, ali há um link que remete ao pré-calouro, aí você pode ver todas as aulas, naturalmente repeti-las e ganhar a necessária segurança para fazer bem a prova de vestibular. Até a nossa próxima aula.